Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel, professor de física. Vamos gravar aqui um conceito muito importante de dilatação térmica de sólidos. No outro vídeo vou mostrar para você dilatação térmica dos líquidos. Então vamos à aula e toca aí a vinheta. Bem galera, a dilatação térmica é classificada de três formas, somente dos sólidos. Você tem a dilatação que ocorre de uma forma, dilatação térmica linear, existe a dilatação térmica do tipo superficial e existe a dilatação térmica do tipo volumétrica. Tranquilo? Mas antes disso, vou mostrar para você o conceito de dilatação. Vamos lá então. Então, dilatação nada mais nada menos é quando você vai aquecer um corpo e você percebe que esse corpo, através das suas partículas, começam a vibrar e elas vão aumentando suas dimensões. Então, a partir do momento que o corpo ele se dilata, significa que ele está sofrendo uma dimensão na sua estrutura material, galera. Tranquilo? Assim como existe a dilatação térmica, existe a contração térmica. Daqui a pouco a gente vai comentar com vocês. Vamos lá então. Então, mostramos aí para você algumas situações que ocorrem no nosso cotidiano, né? Quando você vê circunstâncias de rachaduras, principalmente em calçadas, aí você percebe que essa calçada ela sofreu a influência desse fenômeno físico que é a dilatação térmica. Isso também acontece, ó, galera, nos trilhos, né? Então, nos trilhos você percebe que aqui ele sofreu uma dilatação, né? E geralmente esses trilhos acabam ficando meio torto, né? Existe uma situação que é muito importante que a gente vai mostrar para você aí, tá bom? Então, ou seja, a dilatação é quando você vai aquecer esse corpo e esse corpo ele vai sofrer aumento de dimensão. Tranquilo? Vamos lá então. Aqui é muito utilizado na área aqui é muito utilizado na metalúrgica, né? Por exemplo, você tem um cidadão que está tentando puxar um parafuso, uma rosca, e ele não consegue. Até que esse nosso amiguinho aqui, com uma ideia da física, ele aqueceu a barra. Essa barra aqui, como você vai ver daqui a pouco, esse parafuso, a dilatação térmica dele é uma dilatação térmica, a dilatação dele é maior. Uma vez sendo maior, ele vai sofrer uma influência de dimensão maior nesse caso. E nesse caso aqui, o nosso parafusinho aqui ele acaba o quê? Saindo, tranquilo? Aí dando continuidade, ó. Outra coisa que a gente vê no nosso cotidiano são a questão dos rejuntes, né? Rejunte você tem isso daqui, ó. E nas lajotas, muitas pessoas achavam que é para tampar a brechinha, para tampar esse espaçamento que você tem de uma lajota para outra. Mas na verdade, esse rejunte é para evitar que ocorra o processo de dilatação de uma lajota para outra. Tranquilo? Então isso aí, o rejunte ele é uma aplicação que a gente tem aí também na área da construção civil. Vamos lá então. Agora sim, vamos mostrar para você quando você tem aumento desse ponto material em uma dimensão. Chamamos isso de dilatação térmica de natureza linear. Então, isso ocorre apenas em uma dimensão. Aí você tem uma barra onde ela tem um comprimento inicial, tranquilo? Aí o que vai acontecer? Você vai aquecer essa barra. Uma vez aquecendo essa barra, ela vai aumentar a sua dimensão. Aumentando sua dimensão, olha o que vai acontecer. Ele vai ter um comprimento, nesse caso, um comprimento final. Tá? Então, esse pedacinho aqui que a gente vai mostrar para você, ó, esse pedacinho aqui, até onde ele teve esse aumento de dimensão, é justamente a nossa dilatação de natureza linear, ou seja, é o aumento que ocorre em uma direção, tá bom? Então tá aí a fórmula, você pode encontrar de duas situações. Essa dilatação, ela depende exclusivamente, sempre essa comprimento inicial é a natureza da barra, tá? Esse alfa é o coeficiente de dilatação, que é, galera, linear, diretamente proporcional também. Maior dilatação, maior esse comprimento, desse caso, nosso coeficiente de dilatação linear. Maior temperatura também acaba influenciando a dimensão desse corpo, o seu aumento nesse caso, tranquilo? Aqueles corpos que têm menores, nesse caso, menores coeficientes de dilatação térmica, vão sofrer menor dilatação possível. Então, geralmente você vê isso, antes da gente dar continuidade, você vê aquela aplicação do Pirex, né? O Pirex você pode colocar no forno, mais de 200 graus Celsius, você percebe que ele não sofre rachaduras, ele não sofre trincas. Aí o que vai acontecer? Agora, se você colocar um prato, e se você perceber que o prato ele vai partir, quebrar, significa que o prato, a dilatação térmica, o coeficiente de dilatação térmica é maior do que o Pirex, tranquilo?
Então, ou você pode encontrar dessa forma ou dessa forma aqui. As duas situações estão corretas. Só um detalhe. O coeficiente a variação do comprimento, nesse caso aí do fio, é isso aqui, ó. Seria o comprimento final menos o comprimento inicial. Quando você troca aqui na fórmula, você acaba aplicando a segunda situação da forma do coeficiente de dilatação, da dilatação linear. Dilatação térmica de natureza linear, ou seja, aumenta aquele corpo e apenas uma direção, tá bom? Vamos para a superficial, galera. Se já na linear você tem o conceito que a dilatação ocorre apenas em uma dimensão, imagine na dilatação térmica. Eu coloquei aqui 2D porque vai acontecer de uma forma bidimensional. Então, vamos colocar aqui para você. Aqui, a gente colocou aqui a superfície inicial. Nesse caso, repara que em temperatura ambiente, no momento ela não sofreu dilatação. Aí você vai aquecer esse sistema onde ele tem duas dimensões, largura, altura e assim vai. Aí o que vai acontecer? Ó, ele teve um aumento na sua dimensão. Então, esse aumento que ele teve na sua dimensão é o que nós vamos chamar de ΔS. Esse ΔS é a nossa dilatação térmica de natureza superficial. Ou seja, aumentou de uma forma proporcional o comprimento. Aqui tinha que ser um pouco maior, né? Foi uma questão aqui de digitação. Mas aqui, ó, o comprimento aqui, nesse caso, ele aumentou sua dimensão de uma forma proporcional. Tá bom? Certo, galera? E vamos à fórmula. A fórmula aqui eu coloquei o A, mas imagine que fosse A de área e S superfície da geometria. Mesma ideia. Você pode encontrar dessa forma, tá? Ou você pode encontrar dessa forma, mesma ideia que a gente mostrou para você da dilatação linear, tá? Você pode dizer que ΔE, professor, mas está o A, como foi para vocês. Área e superfície são sinônimos lá da geometria, é a mesma coisa. Então, posso chamar aqui de ΔS, vai ser esse ΔS lá, depende justamente do comprimento final, superfície final, menos a minha superfície inicial, tá bom? Tranquilo? Então, vai ocorrer aumento. Aí, lembrando aquela ideia, novamente, que a gente mostrou para você lá do processo da metalurgia, né? Você tem aquele anel. Aí você percebe que você não consegue fazer o enroscamento dali e tal. Aí o que você vai fazer? Você esquenta. Aí o que vai acontecer? O anel ele vai se dilatar. Porque ele vai se dilatar? Nesse caso, o anel se dilata mais do que o outro metal. Porque ele aumenta sua dimensão. Aí faz com que você consiga desenroscar. Então isso acontece muito na área da metalurgia, galera. Em processo metalúrgico, como ocorre esse processo, né? Você percebe que as dimensões desse corpo não acabam se encaixando, aí você verifica. Aí consulta a tabela, aquele corpo que tiver maior coeficiente de dilatação é o que vai sofrer maior dilatação nesse caso, tá bom? Vamos falar da nossa dilatação volumétrica. Galera, aqui ocorre nas 3 dimensões, tá? Nesse caso você tem aqui o volume inicial, aí você bota novamente o sistema para aquecer, aí você vai perceber que, ó, ele aumentou de uma forma nesse caso volumetricamente, ou seja, nas 3 direções nesse caso, tá bom? Vamos lá para a nossa situação. A variação volumétrica, né, a dilatação volumétrica nesse caso depende exclusivamente do volume inicial. Esse aqui é o nosso gama. Esquecemos de colocar lá para você que na dilatação superficial, o nosso beta ele é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Aqui, nosso gama ele vai ser 3 vezes a dilatação, o coeficiente de dilatação volumétrica, nesse caso, linearmente. Mesma ideia, depende exclusivamente das dimensões do corpo, né? E da variação de temperatura, tá bom? Aí vamos fazer um exercício aqui só para a gente entender legal esse assunto que a gente está abordando aqui da dilatação térmica. Vamos lá então. A dilatação térmica dos sólidos depende diretamente de 3 fatores, ou grandezas. Assim, assinale que contém as 3 grandezas corretas. Galera, tanto na linear, tanto na volumétrica, tanto na superficial, ela depende exclusivamente do tamanho inicial, da natureza que é feito o material e das variações de temperatura, galera. Então, a alternativa correta, nossa letra C. Então, se você colocar aqui, coeficiente de dilatação linear, ó, comprimento inicial, a natureza desse material que vai sofrer ou não, aumento da dimensão do corpo, dependendo desse material. Então, essa aqui é a dilatação linear. A superficial depende da sua natureza inicial, tamanho inicial nesse caso. Nesse caso, lembra lá que o beta ele é o dobro do coeficiente de dilatação
linear. E depende exclusivamente da temperatura, ó. Então repara que depende exclusivamente dos seus tamanhos, da natureza e da temperatura. E a volumétrica, ó. Volumétrica depende do volume inicial, depende do gama, né? Lembra que esse gama é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear e a temperatura nesse caso, tá bom? Então a alternativa correta é a nossa letra C. Então depende do fator inicial, ou seja, da natureza inicial do corpo, depende da própria natureza do corpo e da variação de temperatura que esse corpo ele vai receber esse aumento de dimensão dependendo da temperatura. Vamos lá então. Segundo exercício, ó. Duas lâminas de metais diferentes, MN, são unidas rigidamente. Ao se aquecer o conjunto até uma certa temperatura, esse deforma, conforme mostra a figura a seguir. Com base na deformação, observe o que a gente pode acontecer. Então você tem aqui dois metais, metal M e o metal N, tá? Cada um com sua natureza distinta. Em uma certa temperatura, o que vai acontecer? Esse corpo ele vai aumentar sua dimensão após ele ser aquecido. Aqui ele mostra para você que a temperatura no aquecimento após é maior que a temperatura lá no início, tá? Aí vamos para a nossa questão. Repara que, nesse caso, repara que a barra ela se deformou para baixo. Aí você fala assim, mas professor, por que nesse caso essa barra se deforma para baixo? Porque em cima, aonde você vai ter o maior coeficiente de dilatação térmica, galera, faz com que essa barra ela fique torta, né? Ou seja, ela acaba sendo influenciada pela dilatação térmica do corpo de cima. Então vamos para as alternativas, vamos lá. A capacidade térmica do metal M é maior do que a capacidade térmica do metal N, galera? Não, estamos falando sobre troca de calor. Lembra? Nós temos um vídeo aí que falamos para você sobre calorimetria. Vamos lá. B, condutividade térmica, também não, tá? Descarta essa possibilidade, que a gente já vai falar para vocês sobre questão de propagação de calor. C, a quantidade de calor absorvida pelo metal M é maior. Aqui nesse caso ele não está dando para você a natureza, se ele é um pouco mais claro, se é um pouco mais escuro, tranquilo? Então descarta essa possibilidade aqui também. Então descarta essa daqui, tá? Ou vai ser a letra D ou vai ser a letra E. Ó, o calor específico do M, no metal M, é maior do que o calor específico do metal N. Galera, eles não estão trocando calor, até porque essas barras elas estão o quê? Unidas. Tá aqui, ó, elas estão unidas. Tem o mesmo comprimento inicial, só que vai distinguir, vai ser sua natureza. Então a alternativa correta, a única que sobrou, foi a nossa letra E. O coeficiente de dilatação linear do metal M, o M está em cima, como a gente comentou com você, né? É maior que o coeficiente de dilatação linear do N. Então, nesse caso, por isso que essa barra ela acaba se entortando, nesse caso, para baixo. Tranquilo, galera? Se fosse o inverso, metal, nesse caso, por exemplo, se N, a dilatação dele fosse maior, nesse caso a barra ia entortar para onde, professor? Para cima, porque isso é natureza, galera, de expansão e dimensão desse corpo que acaba sendo influenciado por fatores. Um desses fatores está associado à temperatura. Tá bom, galera? Então tá aí nosso vídeo de dilatação térmica de sólidos, logo mais mostrando para você a dilatação térmica dos líquidos também, tá bom, galera? Então muito obrigado e até a próxima.